Vamos à nossa reflexão desta noite? Eu quero lhe falar sobre 4 coisas sobre a morte que nos traz esperança. E para isso quero me reportar ao texto bíblico do Salmo 116, verso 15, onde o texto bíblico nos diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Você já deve ter lido esse texto bíblico. E quem sabe como eu, você deve também não ter entendido muito bem esse texto bíblico. Eu lhe confesso que eu nunca gostei muito dele. E nunca gostei porque eu achava estranho, no mínimo contraditório. Como pode a morte dos santos de Deus ser preciosa aos olhos dele? Eu fui estudar sobre a questão da morte na Bíblia e acabei encontrando nela alento, resposta e esperança. Sobretudo, esperança. Por isso quero lhe falar sobre 4 coisas sobre essa questão da morte. E fazendo essa pergunta, por que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos? Em primeiro lugar, eu devo dizer que a morte do Senhor, ou melhor, é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque a morte física não implica em nenhuma perda da nossa consciência imaterial. E eu digo isso com base no texto de Apocalipse, capítulo 6, versículos de 9 a 11, que diz assim. Veja o que o texto bíblico diz. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar do Senhor as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E eles clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a face da terra? Perceba qual era a oração deles. Perceba onde eles se encontravam, aos pés do altar do Senhor. Quem se encontrava aos pés do altar do Senhor? As almas dos santos de Deus que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Veja que eles tinham consciência de que eles tinham sido mortos por causa da palavra. Veja que eles tinham consciência que o fato de terem feito injustiça a eles carecia de vingança e que era o Senhor quem deveria vingá-los. Por isso eles perguntam. Isso é uma questão de consciência imaterial. Eles estão lá, mas estão conscientes. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por quê? Porque os seus santos continuam lá no altar de Deus. A alma deles continua no altar de Deus e com consciência imaterial. É verdade, mas consciência. Segundo ponto, por que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos? Em segundo lugar, porque a morte física é apenas uma separação entre corpo e alma. Ou, se você preferir, entre corpo e espírito. E quando nós vamos lá para o texto lá do apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 26, o texto bíblico nos diz que o corpo sem alma, sem espírito, é morto. Ora, é morto porque houve uma separação. E quando nós vamos para Eclesiastes, capítulo 12, no versículo 7, o texto bíblico nos diz: e o pó, corpo, volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, aquelas almas que estão lá aos pés do altar do Senhor, aquele espírito que está lá aos pés dele, que clama, houve uma separação. O pó voltou à terra, enterramos o corpo, mas o espírito
volta a Deus que o deu. Houve uma separação. Talvez você diga, poxa, então, mas isso não é motivo de nós dizermos que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, já que houve essa separação. Só que tem um porém, não termina aí o processo. Vamos para o ponto 3. Por que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos? Em terceiro lugar, porque na morte física, a alma do remido entra de imediato na presença de Cristo. A alma do remido entra de imediato na presença de Cristo. Fundamentamos isso com base no texto bíblico lá de Lucas, capítulo 23, versículo 43, quando aquele ladrão do lado direito de Jesus disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta que Cristo deu? Cristo disse, amanhã você vai entrar comigo no paraíso. Foi isso que ele disse? Ano que vem, quando você ressuscitar. Foi isso que Cristo disse? Não, Cristo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Dentro desse pensamento, para não ficarmos num texto isolado, quando vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 8, nós encontramos, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo ele está falando sobre a questão da ressurreição, aqui no capítulo 5, e ele vai falar justamente sobre o desejo dele de estar com o Senhor, mas também de ficar aqui na terra para ajudar os irmãos no trabalho. Ele diz assim, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Veja, ele está falando de deixar o corpo, morrendo, o corpo volta à terra, mas o espírito vai diretamente para Deus. Ele não fala de habitará, ele fala de habitar com o Senhor. E concordando nessa mesma linha de ação, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, no versículo 23 diz, ora, de um lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Veja que isso é imediato. O que é incomparavelmente melhor para mim, mas por vossa causa é necessário que eu ainda fique aqui um pouco e trabalhe no meio de vós. Queridos, então, plenamente de acordo, é entendido que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por quê? Porque na morte física, a alma do remido vai de imediato para os pés do trono do Senhor. E em quarto lugar e último, é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por quê? Porque esta separação entre corpo que vai para o pó e a alma que vai para os pés do trono do Senhor, esta separação, ela só perdurará até o arrebatamento da igreja. Com o arrebatamento da igreja, esse corpo mortal, ele há de ressuscitar e há de se unir ao seu espírito e há de estar para sempre com o Senhor. É disso que nos fala a carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo de 13 a 17, que diz assim, olha, é Paulo instruindo a igreja. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, o corpo mortal há de ressuscitar, naturalmente num corpo transformado, há de, unido ao Espírito, encontrar-se com o Senhor e permaneceremos para sempre com o Senhor. Perceba, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque a morte dos santos de Deus não é um fim, não se trata da segunda morte própria para os ímpios que não são santos de Deus. Nesse caso específico, trata-se tão somente
de santos de Deus, como eu e você, que estaremos para sempre com o Senhor. Muita gente tem morrido por conta do coronavírus. Muita gente ainda vai morrer, inclusive, quem sabe, conhecidas nossas, que Deus nos livre, mas esteja preparado. Muita gente vai morrer por causa do Covid-19. Se eu lhe fosse citar dados do que ocorreu na China, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, é questão de milhares de pessoas. A morte é uma coisa séria, mas ela não é um fim para aqueles que esperam em Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?